Tornou-se uma figura pública e mediática em pouco mais de 2 meses através das suas redes sociais com um vídeo que viralizou muito rapidamente. Mas antes disso teve uma história de vida com altos e baixos e com uma reviravolta forte. Para quem ainda não descobriu, faço todo o gosto em apresentar-vos Ruth Souza. Ruth, muito obrigado por estás aqui connosco, é um Olá. enorme prazer. Obrigada pelo convite. Conta-me quem é a Ruth antes de ser a Ruth Souza que nós agora estamos acostumados a ver em todas as plataformas digitais. Então, a Ruth é uma miúda da charneca, como eu costumo dizer muita vez. Margem Sul Power. Margem Sul sempre. Eu acho que nós devíamos proclamar a independência. O Rui Unas deixou de nos apoiar, mas nós continuamos cá. Não interessa, nós vamos arranjar outras forças de resistência e ter bandeiras piratas na ponte 25 de Abril para nos emanciparmos a seguir. Só uma perguntinha rápida. Jesus Cristo está de costas para nós ou é o primeiro da linha da frente? É o primeiro. Pronto, era só É o para ter- general do exército da Portanto, Margem não Sul. está só para receber os outros de forma graciosa, mas está para nos proteger a nós em primeiro lugar. Exatamente. Está para encarar a invasão lisboeta e é o general do nosso exército da Era Margem Sul. só isso que eu queria confirmar, porque é a minha opinião. Não. Quando eles dizem que está de costas para nós, é claramente uma destrução da história. Querem-nos mandar abaixo. Acima não conseguem. Margem Sul está sempre lá. Então, como é que foi essa jovem Ruth até chegar aos dias de hoje? Como é que foi a tua vida? Olha, foi uma vida engraçada, com altos e baixos. Eu sempre vivi na Margem Sul, por isso é que eu acho que hoje em dia sou quem sou. Eu nasci na maternidade de Alfredo da Costa, como a maioria dos portugueses. Eu, inclusive? Exatamente, já temos uma coisa em comum. Depois fui viver para as Paivas e com 5 anos fui viver para a Charneca da Caparica, onde moro até hoje. E tive uma vida muito normal, isto é, com os desafios da adolescência, mas tinha uma coisa muito engraçada que é, eu queria ser alguém diferente, desde miúda, sabes? Eu tinha muito medo de ser normal, de ser aquela coisa. Eu olhava para os crescidos e pensava assim, pá, tem que haver mais do que isto, tipo, eu não quero ser só isto. E tinha muito essa ambição. E fui criada, a minha família é uma família muito religiosa, fui criada na igreja evangélica e na igreja evangélica também te passa muito isso, de seres alguém que muda o mundo, que deixa o mundo um bocadinho melhor, alguém que faz a história acontecer. E havia uma música que era dos Delirious, que era a minha banda favorita em toda a minha infância e adolescência, que tinha uma música que era o History Maker, e o refrão dizia: eu quero ser alguém que faz a história acontecer. E eu, sabes, cantei aquilo durante anos. Eu quero ser alguém que faz a história acontecer. Era o teu mantra. Aquilo era o meu mantra. E imagina, na altura eu queria ser veterinária, portanto eu queria ser a melhor veterinária que houvesse neste país e eu ia fazer a história acontecer sendo veterinária. Depois eu comecei a crescer, comecei a ficar mais pespineta, a malta dizia que eu tinha pelo na vinta. Espineta é uma palavra adequada para ti. Sim, eu acho que me define bem. Depois achei, vou para direito. Vou para direito, eu sou boa no confronto, no debate, portanto é isto que eu vou fazer. Depois pensei, direito toda a gente é, não pode ser, vou ser juíza. Então comecei a fazer aquele caminho e dizia a toda a gente, um dia vou ser juíza e tal. E depois, com já a entrada na fase adulta, o pessoal começou a perceber que eu não era só por espineta, que a coisa às vezes era mesmo cirúrgica. Então começaram a brincar comigo, ali na altura dos 16, 17 anos, devias ir para a política, tu tinhas jeito era para a política, tu queres discutir com as pessoas, tu parece que andas sempre à procura da discussão e não sais até ganhares, e eu sou muito essa pessoa, sabes? Começaram a alimentar um monstro? Sim, eu venço pelo cansaço, sabes? E eu acho que a minha família, eles quase todos podem testemunhar isto, que é eu consigo vencer pelo cansaço. E ali 2, 3 meses antes de ir para a faculdade, eu pensei, vou tirar Ciência Política. E entrei na escola em Ciência Política, não para ser política, mas para ser politóloga, que é uma coisa muito diferente. Eu queria olhar para a política e perceber onde é que estava o bem e o mal, onde é que estava a jogada, onde é que estava a estratégia, onde é que aquilo era genuíno, onde é que já era a intenção. Não era ser player, mas ser observador. Aquele que faz a distinção entre uma coisa e outra. Aliás, eu quando trabalhei em política, eu sempre gostei mais da posição do bastidor. A posição do secretário-geral, a posição do assessor, a posição do conselheiro, sabes? Nunca gostei de ser eu a cara. Sempre gostei de estar mais por trás, porque acho que esse jogo é o mais interessante. E, portanto, quando fui para a Faculdade de Ciência Política, eu sabia que eu queria ser politóloga, para perceber isso. Entrei na faculdade. Já agora uma pergunta leiga que eu acho que se calhar as pessoas também, algumas não devem saber. Para ser político, há um caminho certo para ser político?
Há Não. que cumprir alguma checklist para lá chegares? Epá, eu acho que tens que ser uma pessoa o mais séria e idónea possível. Mas em termos de estudos, em termos de preparação, Não, acho que há cursos que te facilitam. Imagina, um curso de gestão, um curso de economia, um curso de direito, um curso de ciência política, são cursos muito vastos que te dão uma capacidade de tu analisares a sociedade nas suas várias vertentes. Imagina, o curso de ciência política, tu tens introdução à ciência política, portanto começas a ter teoria. Tens introdução ao direito, tens introdução à economia, tens introdução à teoria das relações internacionais. mas um autodidata também pode lá chegar. Um autodidata também lá pode chegar. Acho que não com a profundidade com que nós o fazemos na faculdade, mas não acho que haja um curso específico para ser político. Certo. Acho que para ser político é preciso ter-se uma missão. E acho que é preciso teres mesmo esse Vocação, chamamento. chamamento dentro de ti, percebes? Porque depois também há tanta coisa à volta e vais ter que lidar com tanta pressão e com tanta dificuldade e vais ter que sacrificar tanto, porque essa parte da política, por exemplo, as pessoas não falam, que é o sacrifício que tu fazes em prol de, porque não é um trabalho que tu faças das 9 às 5. Se estiveres em uma altura de um orçamento, seja um orçamento municipal ou um orçamento de Estado, tu não vens para casa às 8 da noite, tu não vais jantar com a tua família. Tu não vais jantar com os teus filhos. Se estiveres numa altura, por exemplo, de opções do plano, vai-te acontecer o mesmo. Até, por exemplo, eu estive na Câmara de Almada durante 3 anos como adjunta. Poucas foram as semanas em que eu consegui jantar em casa todos os dias. Portanto, acontecem várias coisas que tu vais ter que lidando. Depois, se tiveres áreas mais complicadas, são áreas que, por exemplo, te fazem sair da cama à meia-da-noite. Por exemplo, o meu vereador tinha os SEMAS como responsabilidade. Pá, eu perdi à conta as noites em que eu saí da cama às 3, 4 da manhã, porque se os trabalhadores estavam na rua a apanhar chuva, eu também tinha que estar. Porque eles são os trabalhadores, mas eu represento o poder político e para mim o poder político é estar ao pé das pessoas. Para mim era inconcebível saber que os trabalhadores estavam na Costa da Caparica a tratar de uma ruptura, à chuva e ao frio, e eu estava em casa na cama. E esse era um acordo que eu e o vereador tínhamos, que era se eles vão, nós também vamos. E estávamos. E te digo que é dos momentos que eu mais guardo com carinho esses momentos que eu passei com eles, com os trabalhadores, quando estive na Câmara. Não é de todo aquelas coisas que a gente acha, estivemos no gabinete, fizemos a cerimónia, o aniversário. Jamais Isso não é nada. acharia que isso fosse algo plausível sequer. Eu sou incrível a ir buscar pastéis de nata às 4 da manhã. É uma fábrica no Monte da Caparica. Sempre que precisares de pastéis de nata às 4 da manhã, ligas. Se eu estiver na rua à chuva, não é? Pronto, podemos abrir uma exceção. Mas fazíamos isso e era Isso é das coisas fantástico. que mais gozo me dava, sabes? E era muito giro porque, pá, eu tinha... Isto foi em 2018, portanto eu tinha ali 20 e poucos anos e eu na altura tinha assim uma imagem mais menininha. Então imagina, eu parecia de vestido e com os meus Adidas Superstar e com EPI e eles, pá, malta trabalhadora, eu acho que às vezes eles ficavam a olhar para mim e deviam pensar que é esta parola que está aqui. Mas eu adorava estar ali no meio deles e aprendi imenso e falava e perguntava-lhes pelos filhos e pela família. E isto é o quê? Isto é agora vamos reparar a ruptura. Sim, mas é essa bola grande, não é uma bola, é aquilo que entra na conduta. E eu adorava aquilo. E aquilo para mim era o mais importante. Pá, maravilhoso. Não fazia nada a ideia que tu Que eu fizesse tinha uma uma coisa trolha dentro de mim. Exatamente. E entretanto, segues os teus estudos, como estavas a dizer, tiraste ciências políticas. Tirei ciência política, fiz uma especialização em estudos sobre o terrorismo. Entretanto, comecei a trabalhar numa agência de comunicação. Enquanto comecei a fazer uma pós-graduação, eu fiz, logo a seguir aos estudos sobre terrorismo, eu fiz uma pós-graduação em gestão de informações e segurança. E tinha um colega meu que tinha uma agência de comunicação que disse: "Epá, tu eras muito boa para fazer comunicação." E eu disse-lhe: "Mas olha, eu gosto é de política e estudos sobre terrorismo." "Não faz mal, a gente vai te encaixar numa área de comunicação política e tu vais ir lá dar." E comecei a trabalhar na área de comunicação, numa agência de comunicação, fazia assessoria de imprensa e public affairs. E depois, mais tarde, ainda comecei o mestrado de cidadania e governação, que depois não acabei a tese, porque a minha mãe teve uma doença oncológica e está a pendurar, ou seja, fiz a tese, olhei para ela no final e pensei, não é nada disto que eu quero fazer, ou eu entrego isto para ter o grau, ou eu entrego uma coisa que efetivamente eu gosto. Pá, e no dia de entregar a tese, uma semana antes, disse, eu não vou fazer isto que eu não estou com a cabeça. E portanto tenho isso pendurado, tenho que ir acabar a tese, portanto E vais acabar. vou acabar. Oh. Há muito pouca coisa na minha vida que eu começo e não acabo. Acho que tirando essa foi a única coisa que está ali assim pendurada. Portanto, é uma questão de tempo. Tu falaste agora da situação da tua mãe. Foi um dos momentos que tiveste a parte mais dos altos e baixos foi da parte dos baixos, não é? Aqueles momentos em que realmente
tiveste que passar por situações que não estavas à espera. Foi, e antes até da doença da minha mãe eu já tinha tido uma depressão. Ok. Portanto, eu acho que eu tive o combo, sabes? Que é, eu em Tudo muito próximo? tudo no espaço de 2 anos. Eu em 2018 eu comecei a ter alguns problemas de ansiedade que já não era só ansiedade. Imagina, eu não conseguia dormir, eu estava 3 e 4 dias sem conseguir dormir. Não conseguia descansar de forma nenhuma. Tinha uma ansiedade imensa, tinha uma tristeza imensa. Sabes o que é tu acordares e tu pensas assim, Qual é o meu são propósito? e mais do que propósito, sabes, eu já nem estava aí, já estava mais longe que isso. Era, eu olhava para o relógio e dizia assim: ok, são 8 da manhã, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ser funcional até às 6 da tarde e depois eu volto. Portanto, eu daqui a 12 horas consigo estar aqui. E eu saía de casa a pensar no momento em que eu ia regressar, só que eu saía de casa pleníssima, sabes? Eu acho que tive uma depressão funcional, que é, eu tinha que conseguir fazer aquilo. E eu ia para o meu trabalho e eu era implacável no meu trabalho. O que acontecia era, às vezes eu saía à hora do almoço, eu trabalhava ali na zona de Almada, pá, e às vezes saía à hora do almoço e vinha cá para baixo e chorava, 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 e depois pensava, ok, agora estou funcional outra vez. E ia à minha vida. E curiosamente, os momentos mais engraçados que eu tinha era quando estava com essa malta às 4 da manhã no meio da rua. Aí eu esqueci um bocado das coisas. Mas, epá, aquilo começou a ser uma bola de neve, sabes? A ansiedade, com o não conseguir dormir. Mas conseguiste identificar de onde é que ela podia estar a vir? Assim, eu tive um desgosto amoroso com essa idade. Um clássico, então. Supostamente era para é daquelas coisas que tu tens aos 15, aos 16 anos, eu tive muito mais tarde. E aquilo para mim foi uma coisa, pá, que eu É daquelas coisas que se diz quanto mais cedo melhor, não é? sim, eu Se calhar tive estavas muito mais tarde. bem preparada para a situação. Eu tive muito tarde. E não soube lidar com aquilo. E depois também estava um bocado perdida, porque imagina, quando tu imaginas a tua vida toda e tu olhas para a frente e dizes eu vou fazer isto, 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 e de repente aquilo acaba, tu ficas sem chão. E sabes que hoje em dia eu tenho maturidade para perceber. O que me chateou não foi o fim da relação. O que me chateou foi eu ter olhado e calendarizado a minha vida para os próximos 10 anos e depois aquilo acabou. E epá, eu tenho um bocadinho aversão à mudança, sabes? Eu sou aquela pessoa que se está em casa e se alguma coisa está fora do sítio, aquilo já mexe comigo. Eu começo tipo, pá, não estou bem. Não podemos começar a trabalhar enquanto eu não organizar a casa. Eu organizo e ponho tudo no mesmo sítio e tudo o que é mudanças faz muita impressão. Imagina, eu saí da casa dos meus pais e fui viver 900 metros à frente. Portanto, A rua tinha que ser a mesma. assim, eu tenho essa Já coisa sei que onde é estacionar o carro, já sei onde pôr o lixo, portanto está tudo tranquilo. imagina, eu faço a minha vida nos mesmos sítios há anos e está tudo bem com isso. E vou aos mesmos restaurantes há anos, percebes? E imagina, eu sou aquela pessoa que já viu o Suits 4 vezes. Porque para que é que eu hei de mudar de série se aquela é tão boa? Então vou ver mais uma vez. E inspiro-me muito e gosto muito. E acho que foi mais isso, e sabes? E a incapacidade de lidar com a inflexibilidade que eu tenho. Eu reconheço isso em mim. E aquilo tornou-se um monstro enorme dentro da minha cabeça e depois associado a eu tive que efetivamente tomar a medicação, fui mesmo a uma consulta de terapia. Na altura foi uma prima minha que me indicou e que disse tu tens que ir a um psicólogo, eu sentei-me à frente do psicólogo, eu percebi que não estava bem e uma das coisas que eu disse é eu não estou bem, mas eu tenho que ficar. E portanto, é para ir para o psicólogo? É para ir para o psicólogo. Cheguei lá, pá, expus a cena toda, sabes, eu acho que o homem deve ter ficado tipo, quem é esta maluca que está aqui? Exato, não era para aqui que tinhas que vir. Não, eu expus a cena toda e ele disse: olha, eu acho que era bacana também ires a um psiquiatra. Eu disse: ok. Arranjei uma psiquiatra, fui, tomei a medicação, fiz as coisinhas todas, sabes? E foi do género, eu tenho que ficar bem. Pá, e fiz. Entretanto, também coincidiu numa altura em que eu comecei uma escola bíblica e isso a mim também. Começaste, Uma escola bíblica. começaste a frequentar ou começaste. Comecei a frequentar. Ok. Comecei a frequentar uma escola bíblica na minha igreja. Eu já tinha 4 anos de teologia também, mas fiz mais esses 3. Epá, e a religião também teve aqui uma parte muito importante nesse meu ultrapassar da situação. Acho que a fé nestas coisas, e quando te explicar a questão da minha mãe, acho que também é a mesma história, que é quando tu acreditas em algo muito forte, e eu tenho muito essa convicção dentro de mim, tu agarras-te àquilo. E portanto, eu jogava em 3 frentes, era a terapia, era a psiquiatria e era a igreja. E eu disse, entre estes 3 isto vai ter que resultar. E resultou. E em 2020 eu comecei a melhorar, pá, fui tomando menos medicação, só que quando a coisa já estava a ficar muito bem, a minha mãe liga-me
Aliás, eu saio da casa dos meus pais e eu digo aos meus pais, no dia 1 de janeiro vou dormir na minha casa a primeira vez. Compro uma casa na rua que eu queria. Eu moro na rua que eu queria desde a adolescência, que eu dizia, eu vou morar ali. E eu moro ali. E Isso em 2019. isto em 2019. Eu saio de casa, Estamos a entrar na... eu saio de casa dos meus pais em dezembro, começo a organizar a casa, começo a meter as coisinhas todas. No dia 1 de janeiro eu não tinha cómodas, mas como eu meti na minha cabeça que no dia de 1 de janeiro ia lá dormir, sabes, eu dormi numa cama que não tinha cómodas, não tinha nada, mas eu pus na Era a minha tua cabeça, casa. era dia 1 de janeiro, percebes? Claro. Aquela inflexibilidade que eu te falo. E portanto, dia 1 de janeiro eu fui lá dormir. Pai, passado para aí uma semana, eu estou, pá, lembro-me como se fosse hoje. Eu estava deitada de manhã e a minha mãe liga-me e diz: Então, Ruth, está tudo bem? Eu disse: Está tudo na maior, o que é que se passa, mãe? Olha, a mãe fez aqui um exame e isto não está muito bem. E eu disse: Também não está muito bem, como? Tipo, análises? Vais tomar vitaminas? Não, eles acham que eu tenho um cancro. Pá. E aí, sabes, quando tu pensas assim, o mundo agora. Estava eu a construir o meu castelo, estava É. eu aqui tão satisfeita. Primeira coisa que eu pensei foi, agora que eu saí de casa. Sabes, eu estava super mal ainda, mas eu pensei assim, agora que eu saí de casa é que ela vai precisar de mim. Eu pensei tipo, poça, Isto pior timing sempre. podia ter sido antes, vá. Podia ter sido antes que eu estava em casa. E eu, pá, lembro-me que... Dizemos isto porque tudo correu bem, não é? Podia ter sido antes, podia nunca ter acontecido, que era o melhor, não é? Mas Sim, sabes calhar que tem eu um se perguntas à propósito. minha mãe, ela vai dizer que não. Tinha que Ela vai passar dizer que por tinha isso. que passar por É isso, isso tenho a certeza absoluta. Eu queria só tirar daqui aquela coisa de estamos a suavizar uma coisa que foi. Não, na verdade estamos a tentar levar isto da forma mais correta, que é pá, há coisas que se calhar têm que ser e se correu bem, se está bem, é o mais importante. Não, e se lhe perguntares, ela vai dizer que tinha que passar por isso, porque é parte do testemunho que ela tem de vida e ela usa isso de uma forma muito... Potenciou a fé. Sim, e usa isso como testemunho e como forma de empoderamento para outras pessoas. Isso é que eu acho que é o verdadeiro empoderamento da questão. E nesse momento, sabes, eu tive essa cena, a minha cabeça processou tudo tão rápido. Eu acho que foi o dia em que eu pensei mais rápido na vida. E automaticamente eu pensei assim, Ruth, está tudo certo, mas agora o que importa é ela. E eu disse, então mãe, mas estás com essa questão, vamos resolver. Sabes, tive uma postura assim muito... Pragmática. Sim, entrei no meu modo piloto automático, que eu sou assim. Comecei a fazer chamadas para todo lado e mais algumas. Pá, para médicos, amigos, para malta que trabalha em hospitais, para aqui, porque depois a questão é, a minha mãe tinha tido esse alerta num exame de rotina, numa mamografia, que se percebeu logo aquilo que era, e a seguir disseram-lhe, você tem que ir já ao médico e começar a ser seguida por um oncologista. Pá, e a minha primeira reação foi, só seja IPO, seja luz, seja Lusíadas, isto tem que acontecer o mais rápido possível, porque nós não sabemos há quanto tempo é que ela está assim. Porque a minha mãe já se queixava de umas dores no braço, debaixo do braço, mas ela não ligava e durante muitos anos a minha mãe vendeu queijo, então abria e fechava aquelas carrinhas, sabes, de antigamente, das Achavam que era entregas. uma dor crónica. E ela achava que aquilo era quase uma tendinite, portanto eu sabia que aquela dor já tinha meses, o que me assustou, pá, rapidamente. Entretanto, a minha mãe foi encaminhada, começou a fazer os tratamentos no IPO, fez uma primeira biópsia e o que é que acontece? Covid. Pois. E é assim, passar por um cancro, eu acho que deve ser uma coisa horrível. Passar por um cancro em Covid não é pera doce. E sabes que o cancro não é uma doença que é só de quem a tem. É uma doença de quem está à volta também. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Porque toda a gente que está envolvida naquele processo fica condicionado. Imagina. E eu tive que lidar com essas condicionantes em Covid. Vou-te dar um exemplo. Tu hoje, se fores ao IPO, tu sentas-te na sala de espera, bebes um café, comes qualquer coisa, a pessoa vai à sala, volta e tu estás ali. Eu não tive isso. Eu ficava sentada dentro de um carro 8 horas por dia, de manhã à noite, no parque de estacionamento, com a minha mãe lá dentro. E eu não sabia da minha mãe. E isso, para mim, o não saber é uma coisa que me rebenta. E eu não sabia em que sala que ela estava, como é que ela estava, se estava a correr bem, se estava a correr mal, não sabia nada. Sabia que ela estava na maior porque a minha mãe ia para a quimioterapia ler os salmos, ver pregações do Tiago Bruninho, evangelizar as amigas. Entretanto, familiares de pessoas que tinham o mesmo problema vinham-me perguntar: olha, tem o calendário da quimioterapia da sua mãe? E eu, sim, mas porquê? É porque ela tem uma energia muito boa e assim caminha, sabes? Eu acho que a minha mãe era o cool kid da quimioterapia. Mas ela arranjou um grupo muito engraçado que era as Careca Powers. Portanto, ela fez a cena toda dela. Pá, mas isto hoje em dia nós contamos com leveza. Claro. E eu acho que a minha mãe tinha leveza na coisa, eu é que não. Porque imagina, eu ficava dentro do carro, metia o computador nas pernas, ligava o router, ficava a trabalhar normalmente. Depois
aquilo é um ambiente pesado. Tu estás dentro de um hospital. No meu caso, estava dentro de um carro, dentro de um parque de estacionamento do hospital. Vinhas para casa, havia montes de coisas. Nós não podíamos sair muito porque a minha mãe, para além de estar a viver a pandemia como tu viveste, era uma doente oncológica. Portanto, havia muita coisa que nós não podíamos fazer. E isto foi uma gestão familiar de todos nós. Epá, e isso fez com que eu ainda ficasse pior na depressão que eu já tinha, porque eu meio que congelei esse problema, sabes? Foi do género, agora o que importa é a minha mãe. Portanto, o problema que eu tenho vai ter que ficar por aqui, Stand-by agora. porque agora é ela. E o que aconteceu foi, pá, eu comecei a comer este mundo e o outro. Sabes, o monstro das bolachas era eu, encarnado. Mas não era bolacha, era bolachas, era Doritos, era isto, era aquilo. Pá, havia alguma coisa na comida que me acalmava, portanto eu engordei 60 quilos naquele processo todo. Como é que tu meteste 60 quilos nesse corpo? Epá, não sei, mas eu meti 60 quilos a mais. 60 quilos é muita coisa. Yeah. Eu cheguei a pesar 130 quilos. Sério? Sim, hoje em dia eu peso 73. Eu cheguei a pesar 130 quilos. Porque epá, eu lembro-me, por exemplo, eu saía do IPO, eu deixava a minha mãe em casa, eu ia para a minha casa, eu ligava à televisão, eu tinha uma cena que era a pizza de carbonara e mandava vir uma pizza, sentava-me, pá, bebia de um bocado de Coca-Cola e ficava tipo ali, sabes, meio hipnose, tipo a ver séries e eu desligava do mundo, eu não falava com ninguém, aquilo para mim era quase como se eu estivesse a recarregar baterias e no dia a seguir bora lá para o IPO outra vez, porque depois não é só quimioterapia, depois é quimioterapia, depois ela foi operada, depois é fisioterapia porque o corte da minha mãe vem desde o meio das costas até à parte da mama, portanto foi um corte em que ela teve que fazer fisioterapia para ter a mobilidade completa do braço, portanto nós íamos todos os dias para o IPO, só não íamos ao sábado e ao domingo. Epá, e aquilo desgastava-me imenso e eu refugiei-me muito na comida. E entretanto, a minha mãe venceu o cancro, começou só a fazer tratamentos que é de imunoterapia, e aí eu pensei, ok, agora está na altura de cuidar de mim outra vez. Pá, retomei a medicação, estava nessa escola bíblica, como eu te disse há bocadinho, foi muito importante. Comecei a melhorar, a melhorar, a melhorar, a melhorar. Tive alta da psiquiatria, deixei de tomar medicamentos, tive alta da terapia e, entretanto, olhei para mim ao espelho e disse, pô, se eu tenho 130 quilos, eu pareço um batoque. E pensei, não, eu vou ter que resolver isto. Fui falar com a minha médica de família e disse, olha, eu é assim, eu preciso resolver isto rapidamente porque eu não vou ficar refém daquilo que foi o meu passado. E isso é uma coisa que eu hoje não aceito. Às vezes a malta tenta puxar porque, a Ruth já teve, eu tive, tenho muito orgulho do percurso que eu tive, não aceito é que ninguém tente fazer-me refém disso. E se tentarem, a coisa vai correr mal. E então eu disse, eu vou resolver isto porque eu não vou ficar com mazela nenhuma deste tempo. E fiz uma cirurgia bariátrica, fiz um sleeve gástrico, perdi os 60 quilos que tinha. A seguir já fiz uma plástica e pensei, não vai haver vestígios da coisa. E a única coisa que eu tenho que comprova a história é as cicatrizes da bariátrica, um pouco mais. E depois fiz uma tatuagem sobre o assunto para nunca me esquecer. Mas foi um período assim um bocadinho conturbado. Sendo que a minha mãe foi a pessoa mais feliz no meio disto tudo. Ela sempre viveu. Descobriu-se e reinventou-se e veio mais forte. Sabes que ela, eu acho que ela ganhou força e ganhou um outro propósito de vida. A minha mãe foi aquela pessoa que se dedicou muito ao marido e aos filhos. A minha mãe é daquelas pessoas que tu dizes, é a esposa e a mãe, sabes? E eu acho que no cancro, a minha leitura de quem está de fora é que ela voltou a lembrar-se que ela é esposa, é mãe, mas também é Madalena. Pá, e a minha mãe hoje em dia tem um power brutal e eu acho-lhe muita graça, porque a minha mãe tem 63 anos e ela às vezes diz assim, vou com as minhas amigas para uma conferência da igreja na Alemanha e eu, mãe, como é que tu vais sozinha para a Alemanha? Tu não falas inglês? Eu vou. Pronto, então vai. Sabes, e depois eu fico aquela, trocamos os papéis. Há pouco tempo ela foi, já não Tu sei, é que és a mãe agora. ela foi para um sítio qualquer que ela tinha 1 hora e meia para fazer escala em Frankfurt. Pá, eu estava num pânico, Filipe, eu penso assim, ela não fala inglês, ela vai chegar lá, ela não vai conseguir apanhar o avião. Assim, eu sofri bué, sabes? E depois ela manda-me essas selfies dentro do avião. Já cá estou aqui a comer uma salsicha, estou aqui com as minhas amigas não sei onde. E eu, como assim? Quem sabe, eles crescem tão rápido, sabes? Exato. Eu às vezes tenho essa cena, eu olho para os meus pais e eu digo, eles crescem tão rápido. Meu Deus, saíram debaixo das minhas asas. Eu acho que é um processo meio estranho que eu fiz. Houve uma altura que eu achei que eu é que tinha de tomar conta deles, sabes? Mas pronto, eles são adultos e têm a sua própria vida, por muito que me custe. Tudo isso que me contaste agora, na verdade, está
resumido e sintetizado da melhor forma possível Hum. e ainda bem que de forma positiva, e nota-se que realmente conseguiste mesmo trazer daqui algo revigorante para ti próprio. Mas deixou-te alguns receios. Qual é que é o teu maior medo? Ser uma pessoa normal. É o teu maior medo? É. Ser uma pessoa que entra e sai no mundo e não teve qualquer Queres deixar uma marca? impacto. Sim. E quero deixar o mundo um bocadinho melhor do que o que eu encontrei. Pá, tenho muito medo da normalidade. Tenho muito medo de um dia ter 80 anos, sabes? E sentar-me e pensar assim: o que é que eu consegui? Tipo, qual foi o impacto real que eu tive? Não é sobre tive um grande emprego, tive uma grande carreira, não é sobre tive filhos, é o que é que eu fiz, sabes? Eu sou aquela pessoa que eu um dia, quando eu morrer, no meu funeral, eu não quero que as pessoas digam ai, coitadinha, morreu, era tão boa pessoa. Não, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas digam assim: morreu a pessoa que fez isto, morreu a pessoa que conseguiu isto, morreu a pessoa que. Tenho que aproveitar para te perguntar, para que sintas isso, o que é que te falta realizar? Muita coisa, eu acho que ainda não consegui nada. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho sentido que entrei na rota correta para chegar lá, mas acho que ainda não fiz o suficiente. Sei que impactei a vida de quem está mais próximo de mim, mas isso ainda não me chega. Eu quero mesmo ser alguém que no futuro que as pessoas possam dizer: pá, esta miúda fez alguma coisa pela sociedade, esta miúda fez uma coisa boa. Sabes, ligar um feito à pessoa. Eu quero ser essa E pessoa. tu? Porque isso estás-me a dizer, eu estou-te a ver de ti para o mundo e de ti para ti. O que é que tu queres realizar? Ponto não preciso conseguir isso, porque eu preciso de conseguir sentir que fiz alguma coisa. Gostava muito de ter uma família, gostava muito de deixar filhos, netos, sabes? Aquela história da família grande. Eh, Eu tinha isso, os meus avós sentavam-se à ponta da mesa e nós somos uma família enorme. E das memórias mais carinhosas que eu tenho é dos meus avós, os dois na ponta da mesa, os meus avós maternos na ponta da mesa e nós todos, sabes, os filhos, os netos, os bisnetos, a malta toda à mesa. E quando o meu avô falava, nós baixávamos mesmo o pianinho. E a minha família, eu acho que nós estamos todos a entrar num campeonato para ver quem é mais saído da casca. E sempre foi assim, só que quando o meu avô falava, ninguém abria a boca. E pá, eu gostava de um dia, não é essa coisa de ser uma autoridade da minha família, mas gostava de construir isso, de olhar e dizer assim: este é o meu legado. Deixei filhos, deixei netos, deixei descendência, deixei as coisas um bocadinho melhores. Pá, e acho que é isso. Quero ter projetos que façam diferença e quero ter uma família. Isso é o que me sente realizada. E quero cumprir. E é compatível construir as duas coisas em simultâneo. Quero ser um exemplo no máximo de coisas que eu puder, sabes? Quero que as pessoas olhem para mim e pensem assim: esta miúda fez isto bom e nós devíamos seguir isto. É um desejo muito grande que eu tenho, não sei explicar. E chegamos então à route agora das plataformas digitais. Tudo acontece com a flotilha. O que é que aconteceu e porque eu até acho que tu, perspineta como és, adoraste essa situação e usaste o prato e te colheste os louros disso tudo. Sim, eu já fazia vídeos para o TikTok, mas eram sobre a questão da cirurgia bariátrica. E o meu irmão fazia vídeos para o Instagram, e ele começou-me meio que a desafiar: porquê que tu não fazes vídeos? Tu tens tantas coisas a dizer, tu devias fazer. E eu tinha um bocado aquela coisa do: epá, vou fazer, a malta do trabalho vai ver, os meus amigos vão ver, e depois se gozam com isso. E o TikTok, sabes que eu tinha aquela sensação do: no TikTok ainda não tenho a malta toda conhecida, portanto vou falar para os desconhecidos, se isto correr mal, tranquilo. E o meu irmão começou a fazer muita pressão: Rô, tu devias fazer vídeos, ainda por cima tu gostas tanto de comentário político. E eu, quando era miúda, há uns anos atrás, não era tanto quando era miúda, já era mais velha, mas quando tinha 20 e poucos anos, eu dizia muitas vezes que queria ser o Camilo Lourenço. E o meu irmão começava a gozar com isso: eu sei que aí tu dizes que és o Camilo Lourenço, o Camilo Lourenço faz vídeos todos os dias. E eu tinha aquela religião, sabes, das 8 da manhã e ver o Camilo Lourenço e não sei o quê. E eu disse assim: pá, eu vou começar a fazer vídeos. Mas depois não fazia, passava um tema, passava outro. Quando apareceu a flotilha, epá, aquilo revoltou-me imenso, sabes? Despertou o que estava adormecido. Eu acho que acordaram um monstro mesmo, sabes? E eu pensei assim: pá, eu não vou ficar calada. E eu gravo o primeiro vídeo e coloco o primeiro vídeo,
que é um vídeo que eu digo, que eu começo a brincar com o Tuga, eu digo, epá, e o Tuga? Porque a Mariana Mortágua faz umas declarações que é, nós estamos a ser salvos pelo povo da Palestina, estamos a ser salvos pela coragem, o povo da Palestina está-nos a salvar, e eu faço um vídeo, e o Tuga, man? Mas quem é que quer salvar o Tuga? E o vídeo é assim uma coisa muito descontraída, aquilo foi gravado num parque de estacionamento do Oeiras Park. E eu tenho uma cena com parque de estacionamento, não sei se já percebi isto. E eu estou dentro do parque de estacionamento, pá, comecei a pensar, e eu pensei assim, não, eu vou fazer o vídeo. Pá, faço o vídeo e meto o vídeo no TikTok. Estou-te a imaginar, estavas a falar na tua cabeça, a discutir com ela na tua cabeça, sabes que mais? Yeah. Não vou deixar para mim, vou-te dizer. E é já. Agora vou ter, tenho umas cenas, sabes, Exato. margem sul, subiu aquele espírito almadense e eu disse, sabes que mais? 6h30 no portal. Foi mais ou menos isso dentro da minha cabeça e eu gravo o vídeo, ponho o vídeo no TikTok, o vídeo começa a explodir e eu, no dia a seguir, meto o vídeo no Instagram. Pá, e o vídeo começa a correr muito bem. Entretanto, eu vou para uma consulta da cirurgia plástica que eu fiz, pá, e eu sai uma notícia qualquer, eu estava na sala de espera e o médico estava atrasado e eu pensei assim, vou ali ao parque de estacionamento. Isto parece Exato. ridículo, mas é Fui da verdade. casa. Vou ao parque de Zona estacionamento. de conforto. Exato, vou ao parque de estacionamento do Hospital do Barreiro e digo assim, pá, vou gravar este vídeo. E aquilo, os meus vídeos, aquilo é o que me vem à cabeça. Obviamente que eu penso nas coisas, eu não sou completamente tonta, mas são Já foste medicada, mas já não estás, não é? percebes? Eu costumo dizer, eu sou doida, mas não sou maluca. Exato. São conceitos diferentes. Exato. Pá, e eu gravo aquele take de 1 minuto e eu disse assim, pá, sabem que mais? É isto, que se lixe. E é aquele vídeo que eu tenho de eu espero que nem 1 euro dos meus impostos vais ver. Eles pensavam o quê? Que iam pôr lá para a luz em Gaza, estava lá Padre Guilherme para os receber. Mas sabes, aquilo é tipo, aquilo foi mesmo Genuíno. porque os meus vídeos quase todos aquilo é one shot. Ou sai, se não sai eu abandono e volto mais tarde. Estás inspirado, então esquece. Yeah. E aquilo é um one shot. Pá, eu vou para a consulta e o meu telefone começa a vibrar na consulta e começa tipo bzz, 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 e eu pensei assim, deve estar tudo a arder no escritório. E eu pensei, epá, o que é que está a passar? E aquilo começa a vibrar, e o médico olhar para mim e eu tipo, ponho assim o telefone, sabes, dentro da mochila, tipo, atiro o telefone, tenho a consulta. Pá, quando saio da consulta aquilo tinha milhares de visualizações, milhares de comentários, imensa malta a partilhar, figuras públicas a irem responder, a irem repartilhar e eu assim, O que é que aconteceu aqui? mas e o que é que está a acontecer aqui? Pá, eu lembro de sair da consulta e de estar a ver aquilo e eu pensar, ok, isto é um comboio sem retorno. E depois liga para o meu irmão e disse, Tiago, olha, o vídeo está viral, o que é que eu faço? Acertei no jackpot agora, onde é que eu fui? Eu assim, Tiago, o que é que eu faço? E o meu irmão tinha 20 e tal mil seguidores, o DDV é do Tuga, e eu assim, pá, Tiago, eu sei que não é este bem o teu conteúdo, mas o que é que eu vou fazer? Sabes, eu fiquei do género. Qual é a estratégia agora? Tu continuas no que... Pior, isto é a minha profissão, sabes? E eu comecei, tipo, se calhar eu é que sou o cliente, sabes? Eu assim, como assim? Estratégias de comunicação, tipo, como é que se vai daqui para a frente? E eu pensei, pá, deixa estar. E arrumo o telefone, vou para casa e nessa noite alguém faz um strike ao meu TikTok. E eu perco a conta. E é num dia em que eu chego aos 10 mil seguidores no TikTok. No Instagram tinha tipo 1500. Pá, e eu olho e penso assim, se este TikTok voltar, agora vocês vão ver o que é bom para a tosse. Porque tudo aquilo que eu não dizia, porque eu achava que se eu dissesse eu ia presa, eu vou dizer. Tocaram a onça com vara curta. Sabes, eu fui-me deitar, mesmo naqueles... E foi engraçado que nessa noite, tipo, eu não me deito sem orar. E eu nessa noite lembro perfeitamente que eu disse assim, Deus, tu estás aí em cima e se tu tens alguma mãozinha nisto, eu só te digo uma coisa, se eu amanhã volto com o TikTok, é que assim, eu vou ser pior do que Pedro. É que eu vou arrasar toda a gente. Sabes? Foi uma Sim, cena sim. mesmo. Eu dizia, se isto amanhã É acontece margem por sul, tua não obra e sai. graça. Pá, mesmo, tag life. Eu disse, se isto acontece por tua obra e graça, segurem-se. Segura-se. Pá, e fui dormir. E na manhã a seguir eu tinha o meu TikTok de volta. E eu pensei, não, agora. E eu troquei umas mensagens com os amigos e a malta dizia assim, então e agora? Eu dizia, agora não paro mais. Pá, e foi a partir daí que eu disse, eu agora vou publicar todos os dias no Instagram, no TikTok, no X, que é onde eu levo pancada à torta e à direita. Eu acho que aquilo é um hub de comunas, sabes? Eu acho que eles vivem todos lá e eles congregam e fazem o kumbaya à volta dos Conheço pessoas telemóveis. que me dizem que têm todas as plataformas menos essa, porque realmente é a que mais mexe com o nervo. E é muito duro.
Dizem-te coisas muito duras, mesmo. Eu tenho visto algumas publicações tuas onde eles comentam e tu respondes. Eu respondo sempre, oh, querida, Malta adora isso. não, e o pessoal, sabes que os meus seguidores já gostam das respostas que eu dou. E alguns dizem, Ruth, tu tens tanta elevação. E eu penso, é muito trabalho, é muita terapia envolvida para isto. Mas todos os dias agora publico sempre e fiz esse compromisso comigo quando o TikTok voltou. E sabes, foi quase um compromisso que eu fiz comigo e com Deus, com aquela oração que eu disse, eu agora não paro mais. Epá, e agora vão ter que mesmo que levar comigo. Costuma-se dizer que só se chega a ter notoriedade quando se tem haters a sério. Até lá não faz sentido, né? Portanto, se não tiveres haters ali a apontar-te e a cascar-te sempre, não chegaste ao teu lado. Portanto, se tu tens muitos haters é porque já alcançaste uma coisa, um patamar interessante. É mais profundo que isso. Se tu não queres ter haters, se tu não queres ter haters, se tu não queres receber hate, se tu não queres receber comentários negativos, isso é normal. Tu só começas a ter hate, tu só começas a ter comentários negativos quando tu começas a mostrar a tua singularidade. Isso é normal. Levanta-te, vai trabalhar das 9 às 5, apanha ofertagos, tranquilo, fica no trânsito, faz uma vidinha normalíssima, ninguém te vai chatear o berlinde. E se te chatear, são 2 ou 3 velhinhas do teu prédio. Agora, a partir do momento em que tu assumes que tu não vais ser uma pessoa comum, a partir do momento em que tu exploras a tua singularidade, porque eu acredito mesmo que cada pessoa tem uma singularidade, cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um talento, a partir do momento em que tu és corajoso o suficiente para começar a pegar naquilo que é a tua chamada, para começares a pegar naquilo que é os dons que tu tens, aquilo que é o teu propósito de vida, o hate vai aparecer. E depois ou tu tens capacidade ou não tens. Mas se não queres, tranquilo, isso é normal. Abdica da tua singularidade. Agora a questão é, consegues? É aí que te testas e que forjas realmente aquilo que vai ser dali para a frente, ou desistes ou continuas e prevaleces. Sim. Às vezes, sabes que às vezes eu vejo comentários, pá, que eu fico do género, isto agora foi fundo. E depois eu penso assim, é isto que tu queres. Tu não queres ser uma pessoa normal. Tu queres ser aquilo que tu és. E se tu queres ser aquilo que tu és, então vamos com tudo e vamos com as consequências todas. Pá, e depois tu começas a perceber, eu acho que há comentários que tu realmente podes parar e podes perceber, será que eu tive bem? Será que eu tive mal? Agora, o tipo de comentários que eu recebo é gorda, tem papada. É pá, malta, é assim, para já, gorda eu não sou porque já fui e acho que agora estou incrível. Se tenho uma papada, eu perdi 60 quilos, portanto, claro que devo ter, ou como a malta me diz, tens rugas na testa. Eu sou a pessoa mais expressiva que existe. Eu costumo dizer, a minha boca eu controlo, a minha testa e as minhas sobrancelhas não. Eu sou aquela pessoa que está à mesa e começa a ser tipo, sabes, quando me começa a chegar a mostrar ao nariz. Portanto, eu vou ter rugas sempre, até ao dia que me apetecer fazer botox. E, epá, e eu começo a olhar para esses comentários e eu digo assim, isto tem algum fundo de verdade? Isto tem algum impacto? Isto tem a ver com, eu estou a fazer alguma coisa de mal? Eu prejudiquei alguém? Não, porque os ataques são tudo coisas muito superficiais. És burra, aprendeste na internet, as coisas que dizes são do chat GPT. Pai, depois eu vou a ver e é assim, é malta que parece um molho de brócolos. É malta que faz a mesma falta à sociedade com volante de uma caixa de pickles. E eu penso, pá, eu não vou ligar a isto. Quando o tipo de comentário é deste nível, sabes? Tipo, és gorda, ou tens a pele flácida, ou não sei o quê, que é o tipo, ou a porca-acionista, que eu adoro, esse comentário do porca-acionista, e não sei o quê, defensora de genocídios, eu penso, é isto que vocês têm para apresentar. Então, incrível. Epá, se eu gosto, claro que não, mas é o preço que eu pago para ser uma pessoa que é diferente. E que todos pagamos, tu certamente, tu fazes isto, de certeza que já ouviste comentários, tu não devias fazer, não devias expor, não devias... Claro. Acaba com isto, se é normal. Arranja um trabalho das 9 às 5, tipo, tem o passo navegante, 40 paus e vive a tua vida tranquilo. Ninguém te vai chatear Obrigado a por bolha. esclareceres que o passo navegante é 40 euros. Estive aqui o Bruno Nunes, não soube dizer, pensava que era 60. Obrigado. Serviço público. Bruno, está aqui, Ai, esta não. pessoa incrível. Aproveito então a ponto para te perguntar porquê Daughter of Zion, filha de Sião, porque é uma coisa que tu falaste agora, como é que tu disseste que te ofendiam? Porca-acionista. Porca-acionista, peço desculpa estar a repetir, Mas mas também me chamam vaca e eu estou muito indecisa em qual dos dois vou optar. ou uma coisa ou outra. Sim, eu esta semana eu escrevi um comentário e disse, malta, ou porca-acionista ou vaca. Trans eu não quero ser. Eu não quero. As duas coisas não dá. Portanto, ou decidem o que é que eu sou, ou vai ser muito complicado a gente começar este debate. E eu escrevi isto mesmo no X e a malta falou, e eu disse, pá, por Já favor, percebeste as regras identifiquem. do jogo e já sabes o que é que pode te dar alavancagem ou não e estás confortável com isso. Faz parte da minha profissão. Claro. Se eu não me percebesse, era muito estranho. O porquê do Filha de Sião? Por dois motivos. Dois motivos muito claros. O primeiro foi,
como eu te disse, eu cresci numa igreja evangélica e eu, quando tinha 13 anos, fui a primeira vez a Israel. E eu descobri uma realidade que eu acho que muita gente ignora ou então não sabe mesmo, que é, há muitos portugueses que descendem de famílias judias. Foram judeus que saíram para a Europa e que tiveram que adaptar os seus nomes, tiveram que ter nomes de novos cristãos para basicamente não serem queimados vivos no terreiro do paço. Esconder a sua identidade. Exatamente. E eu, quando estava em Israel a primeira vez, eu descobri que tanto os Cereiros como os Sousa, que são os 2 nomes de família que eu tenho, eram precisamente parte desta história. E, portanto, eu percebi e depois fui pesquisar. Entretanto, em Israel eles têm uma data de museus que fazem logo referência a estas famílias que passaram por isto, famílias que tiveram uma parte muito importante, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em ajudar cristãos, em ajudar os judeus. E, portanto, eu descobri esse meu passado. E, entretanto, eu fui pesquisar mais sobre esse assunto, falei com rabis que faziam esse tracking da tua família e percebi que tinha essa ascendência e, portanto, percebi que aquilo também era parte da minha identidade. E eu tive uma coisa muito engraçada que foi a primeira vez que eu fui a Israel e eu era miúda, eu senti-me meio em casa, sabes? E eu fiquei do género, que estranho. Ressoa contigo, o teu interior. Sim, imagina, é uma cultura tão diferente, é um país tão diferente, é uma língua tão diferente que tu ficas do género. Pá, uma coisa é tu sentires-te em casa em Espanha, uma coisa é tu sentires-te em casa em Moçambique, vá, onde nós até temos ali, fomos pais daquela malta. Agora, em Israel, e aquilo fez muita confusão e por isso fui à procura desse passado da minha família e encontrei. E depois, por causa do sionismo, do movimento sionista religioso cristão, que está muito dentro das correntes evangélicas, mais até na corrente do dispensacionalismo evangélico, em que nós olhamos para Israel como se fosse uma bússola dos tempos. Ou seja, nós acreditamos que promessas, por exemplo, como estão em Isaías 11, em Ezequiel 36, 37, em Jeremias 30, 31, nós acreditamos que aquelas promessas vão ser cumpridas com Israel. Por exemplo, há um versículo na Bíblia que diz, na altura do final dos tempos, que os judeus de entre as nações da terra vão voltar a Israel, ok? Então, imagina, eu quando olho para Israel, a minha fé diz-me que é uma bússola dos tempos. A minha fé diz-me que para Cristo voltar, ou seja, para a segunda vinda do Messias, é preciso cumprir algumas coisas, nomeadamente a restauração do Estado de Israel, que já tiveste há 75 anos atrás, 75, 77, estamos em, sim. Portanto, que já tiveste, é preciso, por exemplo, a restauração do templo, neste caso seria o terceiro templo. Isso significa, por exemplo, a zona onde está hoje em dia o Dome of the Rock vai ter que voltar para os judeus, significa que vão ter que se encontrar os artefactos do templo, por exemplo, a Arca da Aliança, e há efetivamente um conjunto de arqueólogos que anda a fazer esse trabalho já há muito tempo. Quando tu vais em Israel, por exemplo, há um museu que te indica exatamente como é que o templo vai ficar depois de recomposto, e nós acreditamos nisso. E acreditamos, por exemplo, no Armageddon, que é a luta final, em que basicamente, de uma forma muito simplista, é a luta do bem contra o mal. E nós acreditamos que as nações da Terra, o mal se virá todo contra Israel. E vai haver uma grande batalha nesse vale do Armageddon, que tu podes visitar quando vais a Israel. E esse vale do Armageddon, a batalha vai terminar com o regresso de Jesus Cristo, que vem com um exército de crentes, e esse exército de crentes depois tem várias leituras na teologia, mas podes interpretar como os anjos e os crentes glorificados, ou seja, são aqueles que já morreram, os cristãos que já morreram, que é onde depois vem também a história das duas testemunhas. Então Cristo volta, tem uma tatuagem na perna, por isso é que eu sou cristã evangélica, faço tatuagens. A Bíblia diz que ele vem com a marca na perna a dizer Rei dos Reis. E, portanto, eu, para espicaçar a malta, digo, Jesus quando Não é uma voltar coisa vem... bem vista, é isso? Sim, e eu costumo dizer, Jesus quando voltar vem com uma tatuagem, portanto, porque é que eu não posso abreviar o caminho e começo já a fazê-las? Mas há esse retorno de Cristo, há o vencer sobre o mal e sobre o anticristo, que é uma personagem que é a indicação do final dos tempos, que é alguém que vem tentar governar o mundo, que vai trazer 7 anos de paz e depois 7 anos de muita guerra. Dá-se o Armageddon, batalha final, e depois o mundo acaba e vamos viver todos na Nova Jerusalém, onde há ruas de ouro e vai ser toda a gente feliz. E, portanto, isto é, de uma forma muito simplista, claro, mas isto é o sionismo religioso e eu acredito mesmo nisto. Portanto, eu quando olho para Israel... Ponto a ponto. Ponto a ponto. E quando eu olho para Israel, eu vejo uma bússola dos tempos. O teu semblante mudou quando eu te fizeste a questão, ficaste logo mais ponto a ponto. Não, ponto a ponto. É porque para mim é importante
quem me quer conhecer tem que saber aquilo em que eu acredito. E depois façam as suas leituras. Mas para mim é importante. E imagina-me, este sionismo religioso também há, mas dentro do próprio judaísmo. É ligeiramente diferente, como é óbvio, tem outras vertentes, mas é por isso que depois tu viste, por exemplo, os judeus ultra-ortodoxos a celebrar quando aconteceu o 7 de outubro. Houve esses festejos e a malta que não estuda e que não percebe, pensam, ai que estranho, eles estão a fazer um festejo contra o seu próprio Estado. Será que é uma questão contra o governo? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os judeus ultra-ortodoxos estão à espera do Messias. E eles sabem que tem que acontecer essa batalha final, tem que acontecer essas questões todas para que o Messias possa vir. Eles ainda estão à espera do primeiro Messias. Eu acredito que Cristo já veio, a malta enganou-se, crucificou, foi mau, mas era parte do plano de Deus e agora ele vai voltar. Os judeus ultra-ortodoxos ainda estão à espera da primeira vinda. Por isso é que houve um grupo de malta assim mais crazy que celebrou o 7 de outubro e essa é a justificação, não é como correntes absolutamente ridículas como ouvi alguns. Ruth, não é a minha praia, ok? E eu sei que tu tens um conhecimento aprofundado nessas matérias, mas permite-me dizer-te que isso assusta-me um pouco. Percebo quando tu dizes que te assusta quando as pessoas acreditam tanto nisso. Sabes que eu tenho o sentimento contrário. Assusta-me quando as pessoas não acreditam em nada. Porque eu penso assim, esta malta agarra-se ao quê? Posso-me defender? Eu vou Claro tomar, que sim. assim, eu vou tomar o partido daquele que não é que não acredita Sim. em nada, mas que duvida de tudo, Ok. ok? Tu vais-te colocar na posição que tu tens. E eu vou-te dizer, pá, honestamente, olho no olho, sou super feliz todos os dias. Eu olho à minha volta e digo assim, estes não são tão mais felizes do que eu. Não podem. Porque eu sinto-me bem, porque eu, dentro de mim, eu sei que há alguma coisa superior. E eu não preciso de ir à igreja, não preciso de ouvir os ensinamentos para perceber e fazer a distinção. Mas contra mim falo. O que é a moralidade? O que é o bem e o mal? Onde é que se desenha essas balizas? Mas ainda assim, aquilo que eu faço constantemente é em comunicação com Deus. Eu tenho um maluquinho na minha cabeça que eu acho que sou eu, mas não sou eu. Principalmente a conduzir, que tenho que ter um GPS a gritar comigo, senão eu perco-me. Não é num parque de estacionamento. Não é num parque de estacionamento, felizmente. Mas se meteres num parque de estacionamento que não seja no Fórum Almada, eu perco-me em qualquer um, porque eu não sei andar, não sei navegar deles. Mas para te dizer o quê? Eu sinto-me bem em não ter essas crenças tão vincadas, mas ao mesmo tempo ter a crença absoluta que há alguma coisa maior que eu e alguma coisa que é esotérica, sabes? Que é o arquiteto de tudo. Como também acredito em muitas outras coisas que possam pôr isso em causa. Acho que há duas coisas que distinguem aquilo que tu me acabaste de dizer. A primeira é a religião e depois é Deus. São coisas separadas. E entendo quando tu me dizes não tenho necessidade de ir a uma igreja, não tenho necessidade de ouvir uma pregação, uma homilia. E eu já partilhei contigo em off, adoraria encontrar um sítio onde tu disseste, sabes que mais? É aqui mesmo. Perfeito. Mas tens essa necessidade de falar contigo próprio e essa questão que tu dizes que sentes cá alguma coisa que não sabes bem o que é, mas... O que eu te quero dizer é que eu já falo comigo próprio, mas em vez de achar que sou maluquinho e falo comigo próprio, até porque eu acho que é uma forma de tu refletir sobre as coisas e tomares às vezes decisões e projetares-te numa determinada situação e começares logo a produzir aquilo na tua cabeça e a criar respostas e reações a isso. Mas eu aproveito muitas vezes para me aconselhar. Pode ser de mim para mim, mas eu tento colocar isto como, sabes que mais, com respeito, olha, está-se a passar isto, está-se a passar aquilo. Eu tenho uma relação super boa, sabes? Leve. É, super tranquila. Agora, eu sou praticante de alguma coisa? Sou. Da minha fé, da minha espiritualidade, não de uma religião em si. Eu acho que há uma diferença entre religião e Deus. Acho que o homem não foi chamado para a religião, o homem foi chamado para a filiação. E isto são coisas completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Tu não foste chamado para ser evangélico, para ser católico, para ser dos batistas, para ser dos presbiterianos. Deus não chamou ninguém para escolher uma religião. Eu acho que Deus chamou-nos para ser filhos dele. Isso faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos. E eu acho que isso é o que às vezes até impossibilita algumas pessoas de chegarem perto de Deus, que é a questão das pessoas olharem para chegar a Deus, eu preciso da religião. Obviamente tu precisas se congregar num sítio, porque eu acho que o sentido de comunidade traz-te muitos benefícios, mas Deus não te chamou para seres uma pessoa religiosa, Deus chamou-te para seres filho dele.
Deus chamou-te para teres uma relação com Ele. Deus chamou-te para uma cena individual entre vocês os dois. Não foi para tu teres o cunho do este é um religioso, este é um evangélico, este é um católico, este é um batista. Não é isso que nos define. O que nos define é a nossa relação de filhos de Deus. O que nos define é quando nós tentamos ser o melhor e os mais parecido com Cristo no nosso dia-a-dia. Ser um cristão é ser um pequeno Cristo. E, portanto, eu acho que isso é que nós somos chamados, a ser Cristos no nosso dia-a-dia, a sermos luz nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, na nossa família. Tu estás no meio da rua, uma pessoa precisa de ti, pá, a reação que todos nós hoje temos é tipo, ok, está-se bem. Não, ires, estares, ajudares, perguntares à pessoa se precisa de alguma coisa, sabes, mostrares o outro lado, porque era isso que Cristo fazia. Eu acho que isso é que nós fomos chamados. Por isso há muita gente com quem eu falo que me diz, oh Ruth, eu rejeito um bocado a religião. E eu digo, fixe, porque o convite de Deus nunca foi para seres religioso. Senão quando chegares ao céu, chegas lá e só uns é que vão estar certos. É os que acertaram na Claro. religião do bingo, né? Os que saíram naquele bingo vão estar certos. E depois, sim, mas tu és um religioso que teve mais assistências, portanto ficas mais à frente. Eu duvido muito Pois que é. Jesus Cristo esteja lá em cima com uma folha de Exato. Excel a dizer assim: 2.500 domingos que tinham de ir à igreja, só foste 500. Ok, ficas no grupo C, avança. Duvido muito que vá ser assim, entendes? Acho que é muito mais, quando eu chegar lá acima, eu quero que Cristo olhe para mim e diga assim: boa miúda, estiveste bem. Tinha confiança em ti. Portaste Eu acho que Cristo vai me dizer assim: falhaste à brava, passaste a marmeca, não era suposto. Já tivemos uns malucos assim na Bíblia, era suposto teres aprendido com os mansos, não era com os que cortavam orelhas, não era para ir seguir o exemplo de Pedro, mas estiveste bem. Boa miúda, podes vir. É isso que eu quero. Tu disseste uma coisa interessante que depois me fez pensar naquilo que estávamos a falar sobre Israel, que é praticar o bem. Vamos Uhum. resumir assim, não é? Seres a luz para os outros, praticares o bem, ajudares, servires o próximo. Onde é que se encaixa o conflito? E não especificamente nos atos em si, mas na atitude que está por trás disso. Aquela revolta toda, para eu perceber de onde é que vem esta inimizade. Entre Israel e E Palestina, eu não defendo o conflito. Eu vivo em paz com ele porque eu percebo a raiz do conflito. Ok, faz parte então daquilo que tinhas dito há pouco, não é? Ou seja, eu, como te disse, eu fiz estudos sobre terrorismo e eu consigo te explicar o conflito todo por uma questão histórica, uma questão sociológica. Consigo até ir mais profundo e dizer-te que acho, se olhar só para a parte sociológica e histórica, que acho que o conflito se iria resolver quando houvesse uma geração que não tivesse um motivo de ódio para com a outra parte assim tão forte. Se tu analisar os últimos 70 e tal anos de história, isso não acontece. Esta geração era uma geração que estava mais calma e depois do 7 de outubro tenho muitas dificuldades se tu consigas dizer a esta geração que o outro lado afinal não são assim tão maus. Portanto, se eu olhar só para esta parte, acho que tem que haver uma reeducação e que vai ser preciso haver uma geração que não sinta na pele as coisas tão fortes como esta geração, por exemplo, agora já sentiu. Se eu olhar para a parte religiosa também, e isto, como eu te digo, é se eu olhar para a parte religiosa e teológica, se meteres isto no chat GPT, ele vai dizer, isso não existe, isso está errado. Mas se tu olhares para a Bíblia, tu percebes que o conflito não tem 70 e tal anos. O conflito tem 2000 e tal anos. Este conflito é um conflito que começa no dia em que um dos patriarcas da fé e um dos patriarcas de Israel, temos 3, Abraão, Isaque e Jacó, no dia em que Abraão decide brincar e fazer o papel de Deus. Abraão decidiu brincar com a história. Deus tinha-lhe dito que ele ia ter um filho com Sara, e Sara estava velhíssima, acabadíssima e não havia filho nenhum. E portanto Abraão decidiu ser homem, não é? E dizer assim, já que Deus não faz, faço eu. E Sara também teve, as mulheres são lixadas. Que Sara, como via que a coisa não acontecia, disse, resolvemos aqui a questão, está aqui a serva, bonita, deitas-te com ela, tens um filho e está fixe. E vamos ter uma descendência de Israel aqui. E Abraão fez. E deitou-se com a mulher. E teve um filho, que é Ismael. E Ismael nasce. Só que as promessas de Deus, elas cumprem-se. Às vezes não é no timing que nós queremos. E portanto, Sara engravida e tem um filho, que é Isaac. E Isaac significa o filho da promessa. Significa, num sentido até mais literal em hebraico, significa risos, significa alegria. E portanto, tu tens ali na primeira grande família israelita, tu tens
o filho da serva, não é? Portanto, um filho legítimo, e tens Isaac, que é o filho de Abraão com Sara. E aquilo que acontece é que as mulheres são lixadas e, portanto, mais tarde, Sara diz assim: olha, isto está tudo muito certo, mas eu não quero conviver aqui com o filho da outra, com o filho da serva, portanto, tu vais ter que tomar uma atitude. E Abraão agarra e diz assim: pá, malta, não vai dar. Portanto, agarra na serva, agarra em Ismael e diz: vocês agora vão para o deserto. Só que Deus também faz uma promessa a Ismael, e isso também foi na Bíblia. E Deus diz que ele vai existir e que ele vai ter uma nação. E portanto, aquilo que acontece é: eles vão para o deserto, vão para uma zona que historicamente hoje seria a zona ali do Iraque, do Irão, ok, aquela zona geográfica, e há uma continuidade dessa descendência, Babilónia. a Babilónia. E essa descendência continua, e se tu avançares mais na Bíblia, se tu fores caminhando pelos livros históricos, que é uma coisa que eu aconselho sempre às pessoas, é o capítulo, é a divisão da Bíblia que eu mais gosto, são os livros históricos. Se tu continuares a ver, tu percebes que há outros episódios que são fraturantes nestes dois povos, ou seja, entre os israelitas e os árabes. Tu vais, por exemplo, a uma história que para mim é o meu herói da Bíblia, que é a história do rei Davi, que começa por ser um pastor, é um puto, que vê um gigante. E o gigante diz: eu desafio o maior guerreiro de Israel para me vir confrontar. Pá, Israel era um exército poderosíssimo nesta altura da história. E de repente, todos os grandes guerreiros acobardam-se. Ninguém quer enfrentar um gigante filisteu, assim, uma coisa tipo que era ali na zona do sudoeste de Canaã. Hoje em dia, faixa de Gaza. E vem um gigante, o Golias, e de repente há um puto que tinha sido ungido pelo profeta Samuel, e os profetas tinham uma importância muito grande na nação de Israel. Os reis não faziam nada sem os profetas falarem. Os profetas eram a voz de Deus, portanto os profetas diziam: vai para a guerra que vais ganhar, Deus está contigo. Vai para a guerra, não vais para esta guerra, ou vai para a guerra e não tomes o espólio porque Deus não está nisso. E a nação de Israel, o exército israelita, ele atuava consoante a boca dos profetas. E há um profeta, que é o profeta Samuel, que já tinha ungido Davi quando ele era mais pequeno. Então Davi sabe que foi ungido para ser rei. Só que Davi, nesta altura, era basicamente um filho de um adultério, porque na Bíblia diz que era, na tradução literal da Bíblia, em hebraico, diz que era o filho da vergonha. Portanto, era um filho fora do casamento, era um pastor de ovelhas, só que ele tinha um chamado dentro dele e ele sabia que ia ser rei. E portanto, aquilo que Davi faz é, ele toma a dianteira, e é aquela história que a malta ouve das 3 pedrinhas, com a sua lança, e ele mata o gigante. E o gigante, como eu te disse há bocadinho, era filisteu. Portanto, o conflito começa desde a história de Abraão, percebes? E do Isaac e do Ismael até à história de David e Golias, e David é uma personagem completamente central na história de Israel. Tu, se fores a Jerusalém, tu respiras rei Davi. Há mesmo... Estrela Davi até, vem daí, não é? Sim, tens a estrela de Davi, mas imagina... Que é o simbolismo máximo que nós vemos. E tens, e mais, tu entras dentro de Jerusalém e tu tens o Museu do Rei Davi, tens uma coisa que é o City of David, a cidade de Davi, tens o túmulo de Davi, que até hoje, por exemplo, é onde as mulheres que são estéreis vão e fazem orações a Deus, mas fazem ali na zona do túmulo de Davi. Portanto, é uma personagem que marcou profundamente a história, desde logo porque a seguir Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus, mas também foi um homem que basicamente deita tudo a perder. Davi cobiça a mulher de um dos melhores amigos, que era um dos generais de guerra. Ela basicamente vai-te fazer o banho da purificação, imagina, como se fosse num terraço, à época, não é? E Davi vê assim toda muito semblante, ela com o umbricho de fora, e aquilo dá asneira. E depois ele tem um filho fora do casamento também. Entretanto, depois a mulher chama-se Batseba. Batseba tinha um marido que era Urias, ele arranja uma forma de Urias ser morto no combate. Ele diz: olha, mandem Urias para a frente da batalha, de propósito para ser morto, para esconder o pecado dele, porque tinha um filho esse que é Salomão, que vem-se a tornar o rei mais sábio, é o homem mais sábio na história de Israel, e vem assim descrito na Bíblia, porque quando Deus lhe perguntou o que é que tu queres, ele disse: quero sabedoria, ele diz que quer sabedoria, e depois Deus diz-lhe: então vou-te dar sabedoria, riquezas e unção. E é o rei Davi nunca conseguiu construir o templo, ele arquitetou o templo, mas nunca conseguiu. Quem conseguiu foi Salomão. E é engraçado porque, por exemplo,
A história de Israel está cheia disso. Moisés foi o responsável por tirar o povo do Egito e levá-los até à Terra Prometida. E era a promessa de Moisés. Moisés nunca entrou na Terra Prometida. Moisés morre antes de chegar à Terra Prometida. Portanto, sabes, parece que há sempre ali uma coisa tipo, quando se está a chegar lá, Sabes o que é que me parece às vezes que me faz pensar quando ouço estas histórias assim? É que nas maiores calamidades do mundo, da história, há sempre uma mulher envolvida. e às vezes nem sempre pelos melhores motivos. Não é? Há Sim. sempre um ombrinho de fora, há sempre um sussurro no ouvido. Percebes porque é importante ser conservador? Para os ombrinhos estarem para dentro. Faz todo o sentido. Percebes agora? Faz todo O que sentido. um ombricho de fora não pode fazer. É verdade. Qual é que achas que é o maior equívoco que nós temos quando olhamos para este tipo de conflitos e para estas? Porque, por exemplo, tu agora explicaste-me isto desta forma e percebemos que se calhar há 400 anos antes de Cristo, entre aspas, né, há muito tempo atrás, isto já era um problema. Portanto, não irá haver nenhum acordo entre países, não há de ser o Reino Unido que vai assinar um tratado em 1900 e troca o passo, que vai fazer com que esta guerra acabe e que se diga que este pedaço de terra é teu e só a ti te pertence. Portanto, isto é uma coisa muito mais profunda. E o que é que nós, principalmente, quando ouvimos falar sobre estes conflitos e não percebemos qual é que é o nosso principal equívoco no meio disto tudo e que devíamos dar mais atenção? É realmente essa parte mais religiosa e histórica. Eu acho que o problema parte quando tu olhas para o conflito só como um lado histórico e político e renuncias toda a parte religiosa que as pessoas que vivem o conflito não renunciam. Porque se ninguém olhasse para esta parte, o conflito não tinha esta dimensão. Mas as pessoas que lá estão e que o vivem têm esta dimensão. Que é isso que me faz muita Isto na confusão. televisão só parece político. Mas não é. E quando tu estás em Israel e quando tu começas a conversar com as pessoas e quando tu começas a ir ao cerne da questão e quando tu começas a ir às comunidades, sobretudo mais religiosas, mas que a religião tem um grande peso naquelas zonas, tu começas a perceber que isto existe. E nós sabemos que a religião pauta as sociedades. Ninguém me venha dizer que os costumes que nós temos em Portugal e a nossa moral não vêm de uma raiz judaico-cristã, porque vem. Portanto, quer nós rejeitemos a religião ou não, ela tem um papel basilar na nossa sociedade. E esta dimensão Podemos não ter religiosa, consciência, mas é as nossas raízes. podemos rejeitar a religião, podemos dizer que somos os maiores ateus, que a Bíblia não existe, podemos queimar sutiãs e ao lado da Bíblia. Tu tens um código moral de conduta que é baseado nos princípios cristãos. E isso, meus amigos, não temos como renegar. E naquelas zonas, este conflito, estas histórias, esta dimensão religiosa importa. Agora, isto não dá jeito. Portanto, o que a malta diz é, são os fanáticos religiosos. Mas não é bem assim. Porque quando tu auscultas a população que lá está, tu começas a perceber que existe essa dimensão. Por isso é que eu sempre tive, nos meus trabalhos académicos, eu sempre tive uma grande dissonância a todos os outros, porque a malta tendia a olhar para o conflito como uma questão histórica e política, e eu não olhava para ele assim. Porque eu, quando vou ler a Tora, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou ver o Alcorão, há uma quantidade de nuances que esta malta não quer perceber. E, portanto, fica muito difícil tu conseguires olhar para os sinais. Vou-te dar um exemplo vou dar um exemplo de 3 coisas que tu me dizes assim, são apenas objetos. E que são o tipo e o antitipo daquilo que iria acontecer, por exemplo, teologicamente. Tu tens a Arca de Noé. Sabes a história? Há um barco onde é posto um casal de cada espécie para haver o dilúvio, que é um recomeço do mundo. A palavra em hebraico original é a mesma palavra que é usada para a cesta onde Moisés é colocado. Moisés é filho de uma judia e ele é colocado num cesto e é tirado ao Rio Nilo para que ele possa sobreviver, porque na altura estava-se a perseguir todos os bebés, tal como acontece anos mais tarde quando Cristo nasce. Por isso é que Maria foge. Okay? Então, imagina, o antitipo e o tipo é isto. A mesma palavra que é usada para descrever a Arca de Noé é a mesma palavra que é usada para descrever a arca onde Moisés depois é colocado. E quando tu começas a olhar para a Arca de Noé e para a cesta onde Moisés é colocado, tu percebes a dimensão que estamos a falar do papel que Moisés vai ter
no Estado de Israel, na história que aquele povo vai ter. É o recomeço de uma nação inteira, tal tal como Noé foi o recomeço do mundo inteiro, percebes? E tu só consegues entender a dimensão que estes dois objetos têm quando olhas para a palavra que está na Tora, quando olhas para a palavra que está no Alcorão, quando olhas para a palavra que está na Bíblia e vais fazer a exegese da palavra, vais fazer a hermenêutica da palavra. Então, tu podes dizer é um barco e uma cesta, ou tu podes dizer é a mesma palavra que significa a arca, que significa a aliança de Deus para com o mundo. E aí? A dimensão já é diferente. Estás-me a assustar. Então, Mas está tudo bem. Está tudo bem, porque a minha última pergunta para fechar este tema é: és fanática? não. Não? Sou uma pessoa de convicções. Agora, num mundo sem convicções, as minhas convicções são consideradas fanáticas e eu vivo bem com isso. Não, gostei. Gostei. Até porque, sabes o que é que me veio à cabeça logo? No mundo de convicções, quem não as tiver lixou-se. Não é? Porque se não tiveres nenhuma convicção. Agarras só, Exato. percebes? Eu tenho muita dificuldade, sabes? Eu tenho muita dificuldade com aquelas respostas tipo: queres isto? Pode ser. Vamos ali? Sim, pode ser. Ah, mas podemos fazer assim? Não me importe. Epá, dá-me vontade de agarrar na pessoa, O nada de dizer assim. estoicismo não é assim tão engraçado na prática. Sabes? Tem que haver alguma coisa mais do que isso. Sim, nós somos seres emocionais. Se tu não te agarras a nada, se tu não és apaixonado por nada, há alguma coisa que está errada dentro de ti. Epá, podes ser apaixonado por o que quer que seja. Aliás, eu acho que o problema da sociedade começa aí. Sabes, uma das coisas e uma das conclusões que eu cheguei quando estava a fazer a especialização em estudos sobre o terrorismo é que uma das formas mais utilizadas pelos grupos terroristas para fazer a captação de jovens, sobretudo de jovens europeus, é através do sentido de pertença. As pessoas, o ser humano quer pertencer a alguma coisa, quer ter uma identidade, quer ter uma paixão, sabes? Por isso é que eu costumo brincar e dizer assim: eu quando tiver um filho, quero que ele seja dos no-name boys e evangélico, porque aqui I problema é que covered all bases, Eu ia sabes? dizer que os terroristas não fazem, não são muito. A técnica dos terroristas não é muito diferente dos clubes, no caso da São grupos política, organizados. do que não é? Porque organizam-se, encontram um motivo de pertença e de comunhão entre todos e bora. E os que estiverem mais perdidos e que não tiverem convicções, para estar dentro daquele grupo de pares, para estar dentro daquela tribo, para serem aceitos e terem um propósito, pá, comem qualquer coisa. Sabes, eu tenho amigos meus que me dizem assim: pá, vamos jantar. Não posso, é dia de Benfica. Não posso, é dia de Sporting. Tenho que ir ao estádio. E é engraçado porque muitas das vezes é ao domingo, então a gente não consegue combinar nada porque eu vou à igreja de manhã, eles dia vão de à, culto, eles certo. vão à missa no estádio, que é uma Certo. missa também, e portanto nós não conseguimos combinar nada naquele domingo. Epá, mas as pessoas precisam disto, precisam de um sentido de pertença, de uma coisa a que acreditar, precisam de ter uma identidade. Por isso é que há bocadinho eu dizia-te que o ser humano está chamado para a filiação, para uma relação de pai e filho, de paternidade com Deus e não para a religião, porque aí tu já tens uma identidade, é a identidade de filho. E eu acho que isto é que é o perigoso, portanto, eu adoro claques organizadas, acho que dá um sentido de pertença à malta. Juro, é como eu te digo, quando eu tiver um filho, vai para a igreja evangélica, eu vou inscrevê-lo nos No-Name Boys. Está registado. Sim, Está mas registado. pode ficar, que é para ele estar ali agrupadinho e ter uma Ok. malta e um grupo, eu acho isso lindo, esse sentido de pertença para mim está incrível. Olha, Ruth, é para não me despedir de ti sem ver a Ruth, para dar um docinho às pessoas da Ruth que nós vemos, da Ruth Souza que nós vemos nas redes sociais, quais é que são os últimos temas assim mais que te mexem com o nervo? Mexe muito com os nervos a tentativa de doutrinação das crianças e mexe muito com os nervos a tentativa de destruição dos valores da família. Falamos daquele caso da RTP2 em que passa um desenho animado, Os desenhos animados da RTP2 e os livros. os livros, esse tipo de literatura mexe mesmo comigo. Revolta-me imenso. Desde logo porque acho que não é saudável tu teres esse tipo de conversas com crianças de 6, 7, 8 anos, percebes? Acho que não é de todo saudável mesmo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista de construção de personalidade, do ponto de vista de construção de mentalidade. Tu estares a dizer a uma criança de 6 anos, olha, tu és uma menina, mas também podes ser um menino. Ela não desenvolveu gavetas suficientes para guardar as coisas no sítio certo. Vai ficar ali muito perdido e Não, muito... a vida para eles é muito mais simples que isso, percebes? E porquê é que estamos a tentar dar isso às crianças desde pequenos, quase a dizer-lhes, está aqui. Deixa ficar curioso e questionar-te. Porquê que as coisas não podem ser muito mais simples, percebes? E esta questão das casas bem mistas nas escolas, esta doutrinação dos miúdos, há um movimento conservador que é o deixem as crianças em paz. Eu acho que isso
Se eu tivesse que repetir essa frase 1000 vezes, eu repetia, que é deixem as crianças em paz, deixem as crianças serem crianças. A malta vai atrás dos influencers conservadores de direita porque estão a doutrinar. Epá, e estares a fazer isso a crianças é fazer o quê? Não é uma doutrinação? Tu estares a escutar esse tipo de literatura, esse tipo de conteúdo. Eu não via porque a minha mãe era demasiado evangélica para isso, mas imagina, o meu irmão era mais perspicaz e viu o Dragon Ball a infância toda. Tu não viste o Dragon Ball? Não, a minha mãe não me deixava. Eu via os Teletubbies e via o Misha, o urso. Desculpa. Eu Mas estou a via os ver. Navegantes da Lua e os Motorratos de Marte e sei cantar a música. Eu vou pela estrada principal, tu vais para a secundária e chego a Chicago. É que ficou na minha memória mesmo. E eu via isto, imagina. E esses desenhos animados, a mim, fizeram-me super feliz. Eu adorava as Tartarugas Ninja. O meu sonho era ser o Donatello. Tu foste tocar agora. Eu era doida. Eu fui ao cinema ver as Tartarugas Ninja. Não, é que eu acabei de ver uma teoria sobre as tartarugas ninja Então, que é muito má. não, eles são tudo de bom. O Shredder é que é o bom da fita. Porque Pizza é o nome de código para pedo. E então as Estás a tartarugas. estragar toda a minha É pá, infância. também me estragaram a mim. E nós achamos que o Shredder é que é o mau, mas ele está a tentar evitar os Speedo, que são eles. Que vão comer pizza lá para baixo, escondidinhos. E tem o quê? Uma jornalista de televisão tradicional sempre a encobri-los e a protegê-los. E a colocá-los sempre como os bons da fita. Quero acreditar. Eu também não. Rejeitar essa tese. Mas era só para te dizer Fui que muito feliz com as Tartarugas Ninja. achei muito interessante esta teoria. Imagina, e esses desenhos animados fizeram-me tão feliz e passaram, e os desenhos animados, atenção, eu acho que todos eles, na nossa altura, eles tinham algum conteúdo, mas era conteúdo da base, lá está do que tu falavas há bocado, do bem, do mal, de ires ganhando essa consciência. Estás a tentar passar uma mensagem. Que há os bons e há os maus. E de que lado é que tu deves ficar? Ok. Deves ficar do lado dos heróis e combater estes que têm este tipo de comportamento disruptivo e que andam com armas. E percebes o que eu te quero dizer? Ou seja, a mal ou o bem até tem ali qualquer coisa. Não, eu acho que tem e é ok. E acho que esse é o tipo de conteúdos que os miúdos têm que ver, que é o bem, o mal, tu queres estar de um lado, que tu queres estar do outro. Agora, duvido muito que o patamar a seguir seja esta questão de a Joana tem uma pilinha e eu sou um menino, mas posso ser uma menina. Pá, eu acho que isso é destruir Nunca tudo pensei aquilo. nisso na minha adolescência ou infância. Nunca me veio um Pois eu pensamento também não. desses. E sabes que, é assim, não quero de todo estar a fazer do exemplo de uma pessoa o generalista, mas eu tenho uma grande amiga minha que é homossexual e eu tenho grandes conversas com ela sobre este assunto e em nenhum momento ela me diz que concorda com isto. E ela diz muitas vezes, Ruth, eu desde pequena eu sabia que eu gostava de mulheres, mas eu sabia que eu era uma mulher. E ela, por exemplo, é contra estas todas, destas LGBTQI mais plus cenas, códigos cardinal. Ela própria, isso faz-lhe muita confusão e até lhe faz confusão estes Tanto que já coisas acabou, parece-me. dos trans e sabes, é mais engraçado porque às vezes eu falo com ela e ela diz-me assim, Ruth, isto não nos representa. Exato. E pior, ela até acha que é prejudicial para eles, porque uma coisa é a normalização que já estava a começar a haver na sociedade há um casal homossexual. Ok. Só que agora o circo tornou-se tão grande que aquilo que esta minha amiga me diz é que agora eles que são casais homossexuais já têm que levar com esse... meio que já são parte desse circo sem ter nada a ver com isto. Portanto, não estão a fazer bem a ninguém. Não estão a fazer bem aos casais homossexuais que já tinham conseguido uma normalização dentro da sociedade. Não estão a fazer bem às crianças. Duvido muito que até uma criança que possa se sentir confusa, duvido muito que seja essas conversinhas na escola que a vão desconfundir. Pá, portanto, não percebo qual é a necessidade. Acho que a necessidade é a destruição de tudo o que é valores tradicionais, o valor da família, sabes? Eu concordo contigo a 100%. Eu concordo contigo. Não entendo, não quero entender os motivos por trás disso tudo, ok? Dividir para conquistar e tudo e mais alguma coisa, epá, mas realmente é demasiado e acho que nessa questão aí com as crianças acho que podemos ficar quietinhos. Não há necessidade. Podemos ser mauzinhos uns para os outros. Deixem as crianças de lado. É isso, deixem as crianças serem crianças. Elas vão chegar a uma altura na vida em que elas vão decidir comprar as suas próprias guerras. Eu, com 17 anos, fiz militante de um partido. No Solo Sagrado de Abril. Eu fiz militante do PSD com 17 anos em Almada. Em Almada, se tu fizeres assim nas paredes, ainda sai, sabes? O sangue de Abril. Aquilo é uma coisa, tipo... Tu
Tu sabes, tu vives na Margem Sul. A Margem Sul é um bastião do comunismo. Eu, com 17 anos, quando decidi me ir fazer militante junto do PSD à Almada, eu sabia as guerras que estava a comprar. Mas eu tinha 17 anos. Tu querias? Eu queria aquilo. Eu sabia o que ia. Eu sabia que o dia que eu fosse autarca, e eu fui autarca durante 12 anos, eu sabia o confronto que ia ter. Eu sabia que havia uma mesa onde havia uma placa que dizia PSD, onde aquilo, em Almada, o símbolo de seres do PSD, então já traz um statement, 4 ou 5 selos atrás de ti, e do outro lado iam estar os outros, Parece o sabes? peregrino no caminho de Santiago, só Sim, aquilo por si só já, as pessoas olham para ti e já diziam, este gajo é isto. Hoje em dia isso, eu acho que até se já desvaneceu um bocadinho mais com o PSD por causa do papel que o Chega está a ter hoje em dia. Mas quando não havia Chega, tu seres do PSD em Almada era tipo, Neto Salazar, fascista. Eu ouvia esses comentários. Hoje em dia, bacana, é a malta do Chega que ouve, então está tudo bem. Mas eu ouvia esses comentários enquanto fui autarca. Eu deixei de ser autarca agora e durante 12 anos eu ouvia esses comentários sempre. E atenção, não sou uma anticomunista primária, como uma vez me acusaram. Tenho grandes amigos no Partido Comunista e reconheço-lhes muito boas políticas e muito boas coisas que fizeram por Almada. Eu não sou fanática. Eu consigo olhar e ver que a Dores Meira enganas-me bem, porque disse não... coisas boas. Que a Maria Emília, eu, por exemplo, a Presidente Maria Emília fez coisas espetaculares pela cidade de Almada. E quem não é capaz de reconhecer que a Maria Emília fez coisas espetaculares pela cidade de Almada tem problemas patológicos e precisa de terapia. Também fez muita coisa má. Na minha opinião, aquela veia comunista dela também retrasou muito aquilo que podia ter sido o avanço da Almada. Acho que podíamos ter chegado lá muito mais rápido. Mas eu não posso olhar para trás e dizer que ela fez tudo mal. Portanto, não sou fanática porque não sou uma anticomunista primária. Eu vou ser sincero, eu nem quero ter opinião sobre a Almada, porque para mim a Almada é Sporting e Seixal é Benfica. Portanto, eu preocupo-me com o Seixal, não quero nada saber como é que está a Almada. Portanto, vou lá só de passagem e não faz muita diferença. Mas percebo o que é que estás a querer dizer, porque eu Olha, ouço... lamento. Eu Até acho que a Almada é o centro do mundo. pronto, para mim é o Seixal. Mas já que falas de política, eu vi-te agora recentemente a falar sobre o teu apoio a João Coutinho de Figueiredo. O João Coutinho. Uma pessoa que baila na televisão como ele bailou esta semana, eu não iria apoiar. Está todo jovem, ele não está? Opa, tá tudo é incrível. Sabes que eu tenho aquela sensação, e eu já me cruzei com ele, eu tenho aquela sensação que é aquele tipo que eu posso chamar para ir ter ali comigo à Aroeira, beber uns copos às 6 da tarde. Epá, e que sabes, vamos ter uma conversa muito leve, vamos pedir um gin, vamos falar de cenas só, e vai ser uma coisa leve e fixe. E eu quero isso, eu quero alguém que represente Portugal, mas eu acho que tivemos aquela fase da figura do Presidente da República muito austero, de coisa, aquilo era uma. Sabes, tu tinhas que ir ao dicionário, ver palavras caras para interagir com ele. E depois tivemos um presidente que foi a antítese disso. E eu acho que foi um bocadinho demasiado. Acho que tornou-se. Banalizou a figura. Banalizou a figura. E acho que agora nós precisamos de um meio termo. Precisamos de alguém que tu olhes e que tu digas: ok, eu bebi uns copos com este tipo, mas é alguém que tu reconheces uma superioridade intelectual, é alguém que tu reconheces que é capaz de dignificar o Estado, percebes? O Marcelo Rebelo de Sousa teve comentários que eu não quero que sejam associados ao Estado português. O Presidente da República é alguém que representa uma nação inteira, ele e o Ronaldo. Mas é uma figura que representa todos os portugueses. Portanto, há coisas que tu não podes fazer, há coisas que tu não podes dizer, há certas leviandades que tu não podes ter. Pá, e eu vejo esse espírito estadista no Cotrim, e de uma forma gira, gingosa, sabes? Permite dizer que acho que o Ronaldo representou melhor Portugal do que o Marcelo nas últimas semanas. Total. Eu acho que o Ronaldo já fez mais por Portugal do que muitos dos políticos portugueses, atenção. Eu falo mais especificamente desta ida dele à Casa Branca e esta aproximação a Trump. Se percebe claramente que há aqui interesses por trás disto, a Arábia Saudita está ali, o Musk com todos aqueles problemas volta a aparecer novamente, recebem uma chave da casa, epá, há aqui coisas. Certo. Caramba, mas é Só um houve feito. 9 portugueses a irem lá. Feito. E atenção, por mais que o queiram criticar, Portugal vai beneficiar com este estreitamento de relações. A mal ou a bem, não é? Tipo, pá, não sei. Eu acho que o Ronaldo foi um diplomata. Certo. O que ele fez foi. Eu acho que o Ronaldo fez mais pelas relações externas portuguesas do que se calhar os últimos 5 ou 6 ministros dos negócios estrangeiros que tivemos. Pá, e nós temos que reconhecer essa capacidade. O Ronaldo é um menino
pobrezinho, que saiu lá da Madeira, aquela história toda que nós já conhecemos, e hoje em dia é um dos novos portugueses que foi à Casa Branca, portanto temos que lhe reconhecer isso. Epá, e ainda voltando atrás à história do Presidente da República, não podendo ter Passos Coelho, que eu acho que era o meu candidato ideal, acho que o Coutinho Figueiredo faria um trabalho incrível. Então, rapidamente, resumo como é que vai ser esta corrida. Epá, da esquerda acho que não tem a mínima hipótese, portanto nem me parece muito relevante perder tempo a falar deles. Toda a gente que amanhã na esquerda é impressionante. Epá, Já faz parte, né? só espero que eles consigam votos suficientes para depois não terem, para conseguirem a subvenção do Estado para não acabarem falidos como já se aconteceu no passado, porque isso é chato e depois envolve uma reestruturação financeira e um pari e isso é complicado. Acho que o João Coutinho Figueiredo e o André Ventura vão fazer uma muito boa figura. Acho que o João Coutinho Figueiredo não consegue ser eleito e não consegue porque lhe falta ainda algum capital político e falta às pessoas acima de tudo perceberem efetivamente ao que é que ele vinha e agora está na Europa, portanto está longe e quando tu estás longe é difícil. Se ele não tem saído da iniciativa liberal, claramente estava em vantagem. Acho que sim. Se ele não tem ido para a Europa, ele Acho tem que estado sim. este Acho tempo que se ele- ausente, Se ele não tem estado este tempo todo ausente, acho que ele teria melhores ausente da esfera hipóteses. pública, até porque se vê um crescimento enorme nas redes sociais e parece que não, isso nota-se que isso vai haver depois daqui também se calhar algum resultado disso. E ele tem tiradas muito fortes e muito inteligentes no Parlamento Europeu, mas lá está, se calhar Não é tão visível para nós portugueses. Não, é visível para a malta que acompanha a política, Certo. mas para o Daniel da farmácia não é assim tão visível quanto isso, portanto acho que ele perde com isso. Acho que o André Ventura reúne muito mais apoio para ser Primeiro-Ministro. E eu, por exemplo, eu gostava muito mais de ver André Ventura como Primeiro-Ministro que o Presidente da República. Vamos ser sinceros, o Presidente da República é um cargo muito mais cerimonial. Portanto, se me dessem a escolher André Ventura Presidente da República ou André Ventura Primeiro-Ministro, eu gostava mais de o ver como Primeiro-Ministro. Depois acho que a corrida vai ser muito entre o pequenito, o quarto castelo, como eu lhe gosto de chamar, e o almirante. Sério? Acho que sim. Tenho algumas inquietações em ver uma figura como o almirante presidente da República. Quando as sondagens lhe davam uma maioria, eu não ficava muito segura, porque imagina, é um homem que eu não consigo... Falas em seguro não entra nessa caminhada? Acho que não. Acho que a corrida é entre os outros dois. Ok, mas não pela tua opinião pessoal de seguro, mas pelo aquilo que vês das, entre aspas, das sondagens, vamos dizer assim. Eu acho que o seguro tem um problema. Tem falta de paixão nele. Nós temos aquele sangue lusitano, nós gostamos de ver, nós gostamos Ele é de ver as normal? coisas a arder, Ele sabes? é normal? Ele é normal. Ele é demasiado normal. E portanto eu acho que o seguro não entra aqui. Pá, o almirante eu tenho algumas dificuldades em perceber o que é que ele efetivamente pensa, sabes? Eu ao início até pensei, isto é uma coisa boa porque é um ator que não vem diretamente dos partidos, está fora deste sistema, não está viciado, não traz estes handicaps todos e este receituário que os outros candidatos trazem, mas depois tu não consegues perceber muito bem onde é que o pensamento dele se situa e parece que cada entrevista que ele dá tu descobres, sabes, parece um ovo Kinder. Abres e, ué, hoje saiu um boneco, hoje é um Playmobil, hoje é uma Barbie, e tu ficas do tipo, ok, onde é que este homem se situa? E acho que isso vai beneficiar o Marcos Mendes. Agora, acho que todos nós temos que ter consciência que vamos ter um Presidente da República que por vezes não vai chegar aos púlpitos. Vamos ter que andar com um banquinho do IKEA atrás. Eu não gostava de fazer parte da equipa da assessoria dele, mas vão ter que andar com um banquinho atrás para pôr. Mas acho que é a pessoa que vai ganhar. Sabes, tu dizes isso, mas a verdade é que existe muita gente que pode utilizar esse argumento como resposta a não votar nele. Não se identifica, e por mais em 2025 dizer que a estatura de uma pessoa a inviabiliza de ser e de ter as skills necessárias para governar um país, é parvo. O que interessa é o intelecto dele. Mas a verdade é que muita gente olha e diz assim... Não interessa só. Há uma frase que eu costumo, que é um amigo meu que diz, que é a política é formas e cores. E eu acho que a política muitas vezes também é formas e cores. Porquê? Porque o conteúdo que tu tens está dependente daquilo que tu és por fora. E quem diz que isto não é verdade é hipócrita. Porque se eu for ter contigo na rua como estou vestido hoje, tu tens uma abordagem. Se eu for com a roupa toda rasgada, sem tomar banho, claro que estou a extremar a posição, mas se eu for com a roupa toda rasgada, se me rasgarmos agora aqui a roupa toda,
não é? E sujarmos, e vou-me despentear toda, e tu vais à rua comigo, e vamos ali à estação de Correios, as pessoas vão ter uma abordagem comigo. Eu vou chegar lá e vou dizer boa noite. As pessoas vão ter uma reação. Se eu for assim, as pessoas vão ter outra. Portanto, o conteúdo, o que está por fora, o pacote importa. E em política importa muito. Por isso é que nós, quando estamos nas equipas, por exemplo, de adjuntos, de assessores dos políticos, nós temos sérios debates sobre algumas coisas, nomeadamente esse fato não serve, essa gravata não serve, esse blazer não serve, essas cores não servem. Eu tive esta discussão com vários clientes meus e em que eu disse: você não vai para a televisão com essa gravata. Mas porquê? Porque não vai, porque não lhe fica bem, porque isso não transmite um bom ar. Você não vai com essa camisa, porque fica catanho, fica marretadinho. Pá, eu cheguei ao ponto em que sentei clientes meus em debates em que eu disse: você vai agarrar no blazer, na parte de baixo do blazer, vai metê-lo debaixo do rabo sentado. E ficaste esticadinho. Para ficar esticadinho, sabes, com uma pose muito presidencial, muito estadista, porque isto conta. Isto conta, as pessoas podem dizer, não conta para nada. Pá, desculpa, conta. Conta. Por isso é que quando tu tens uma mulher candidata, tu tens que te preocupar com os vestidos. Nos homens a gente preocupa-se com a gravata, preocupa-se com o fato, preocupa-se com a camisa. Nas mulheres nós preocupamos se ela está com o vestido certo, o comprimento certo, quando ela se sentar se vai ver a perna demasiado ou não, qual é a cor do batom que vai levar, qual é a cor das unhas que vai levar. Isto faz parte da política. Nós, quando estamos a preparar a imagem de um político, isto tudo é pensado. E, portanto, quando o político tem a altura de um Playmobil, não há nada que tu possas fazer. Mas que condiciona, condiciona. Eu sei que as pessoas vão, não, porque ela é a mesma pessoa. Certo, mas condiciona. Os olhos E também comem. claro, houve lá. Por exemplo, eu fui spokesperson numa conferência da ONU em Portugal. Estive no gabinete das spokesperson, éramos 4 locals e eu fui uma das. Na verdade, éramos 2 portuguesas, éramos 3 portuguesas e uma brasileira. E eram 4 locals na estrutura toda da ONU, veio os chefes de Estado todos da ONU, vieram reunir, foi a ONU Ocean Conference no meu Arena. Aquela parada toda, aquela coisa toda. Pá, e eu lembro-me uma foto ao final de família. Aquilo impactou-me muito, sabes? Porque eu olhei para aquela malta toda, para o Macron, para o Guterres, para aqueles chefes de Estado todos. E aquilo é uma competição de quem é que consegue puxar o peito mais para fora. Portanto, aquilo conta. Eles, quando tiram aquela foto de família, há uma certa impunidade, há um certo sentido de eu represento o meu país, eu represento. Tu não vais para essa foto de família na ONU, eles não foram para ali tipo, cheesy, não. Eles foram para ali Há tipo, uma formalidade, há uma eu aparência que tem sou o que meu ser. país. Epá, eu, por exemplo, olho para essa foto de família e acho que o Marcos Mendes ficava um bocadinho esquisito lá no meio, percebes? Havia ali um. Agora, se eu devido que ele tenha, se eu acho que ele tem menos conteúdo por isso, não. Epá, mas também o conteúdo também não me sensibiliza muito, vou ser sincera. Infelizmente, vou-te fazer esta última questão. Gostaria de estar aqui muito mais tempo, mas até por uma questão de respeito às pessoas que querem ir fazer o jantar e tal, quando tiver, vão ter que fazer algumas pausas se ficar demasiado longo e perder o fio à meada. Depois das quedas, depois da reconstrução, depois da coragem, da fé, se tu pudesses dar um conselho a alguém, qual era o conselho que tu gostavas de ter ouvido que hoje diz assim, teria mudado a minha vida? Se alguém me tivesse dito isto que eu sei hoje, teria mudado a minha vida. Boa pergunta. É que esta do que dizem os teus olhos, para mim, acho que é demasiado básica. Gostei agora. Eu acho que o conselho que eu, o conselho que eu gostava mais de ter recebido era confia mais em ti, miúda. Porque eu acho que muitas das vezes nós sabemos o que precisamos de fazer, nós sabemos como fazer, nós duvidamos é muito de nós próprios. Nós vivemos numa sociedade em que nós estamos sempre a querer competir com aquilo que é real, com aquilo que se mostra nas redes sociais, com aquilo que se mostra na televisão. Nós olhamos para a malta dos debates e pensamos, uau, eles sabem tanto. A malta não tem noção que eles recebem os temas e têm uma preparação, eles podem estudar aquilo, eles podem decorar argumentos. A malta não é enciclopédias vivas, não é? Uns mais que outros, mas a malta não é enciclopédias. E portanto, eu acho que quando nós entramos na fase adulta, nós entramos cheios de medos. Tipo, eu não vou ser o suficiente, eu não vou ser inteligente o suficiente, eu não vou ser perspicaz o suficiente, eu não vou ser boa o suficiente. E na verdade tu és.
porque ninguém é isso tudo. E portanto acho que se nós tivéssemos essa consciência mais cedo, que nós conseguimos fazer isto, que nós conseguimos vingar, que nos poupava muito trabalho. Vou deixar de terminar assim. Terminaste bem. Boa. Quero-te agradecer o facto de teres vindo. Obrigada. Eu estava entusiasmado com esta conversa porque és uma pessoa, pá, que é aquilo que é, aquilo que tu mostras, é aquilo que tu és, e gostei muito desta conversa contigo. Espero que possamos talvez aprofundar numa outra ocasião, que eu sei que tens aí muita coisa, até porque passaste tanto tempo agarrado aos livros e a estudar e a tirar cursos, portanto não vamos deixar isso em vão. E portanto deixo já Eu não aqui o sou assim convite. tão extrovertida como acham, sabes? Sério? É uma personagem que tu tens também para te ajudar a lidar no dia-a-dia? Não, imagina, eu quando estou entre os meus, tiro os foguetes, apanho as canas, faço tudo. Quando estou com pessoas que eu não conheço ou com muita gente, sou mais retraída. Imagina, sou mais aquela pessoa que à sexta-feira gosta de ficar em casa e ver um documentário. Então estás-me a dar um elogio indiretamente, porque tens sido a pessoa que eu achava que tu eras, portanto estás-te a sentir em casa. Sim, tu fizeste-me sentir em casa. Ok. Eu acho, não, e eu acho que tu tens esse dom, sabes? Poucas pessoas têm, mas eu acho que tu tens esse dom de conseguir que as pessoas sintam-se em casa e num lugar seguro e vão falando contigo. Senti um suor agora aqui de repente. Não, estou a brincar. Não, é sério. Agradeço-te. Era aquilo que eu te dizia. Eu acho que a gente tem que acreditar mais em nós e tu tens essa capacidade de colocar as pessoas à vontade e de extrair o que há nelas. Isso é incrível. Parabéns. Oh, muito obrigado. Olha, agora até fiquei sem palavras. Pessoal, vou aproveitar. Terminamos aqui com a Ruth. Espero que. Fiquei aqui um bocadinho. Tocou-me aqui. Espero que gostem do vídeo, se ficaram até aqui, que deixem o vosso comentário, deixem perguntas. Acredito que a Ruth é capaz de ir lá, porque ela, como vocês veem, ela gosta, é espinheta, gosta de reagir. Haters, estão à vontade, ela não se importa com isso, ela aguenta bem. Vejam o vídeo, vou deixar na descrição também a Ruth, acompanhem e continuem até o próximo episódio. Ruth, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Foi eu. incrível. Até à próxima.